Olá, pessoal! Estamos aqui, nós, do Núcleo Essencial Cuidado Materno Infantil. Eu sou Cristiane Vieira, estou aqui com a nossa consultora de amamentação, Carolina Bonotto. Oi, Carol! Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Com a psico Gabriele Krupp Tudo bem? Também é um prazer estar novamente com vocês aqui. e com a Adriane De Rose. Oi. Dando sequência, então, aos nossos mitos e verdades, pensamos em finalizando aqui com a temática do Agosto Dourado do ano de 2023 sobre o retorno ao trabalho. Então, mitos e verdades, volta ao trabalho. Bom, mito ou verdade? Gabriele, a mãe tem que fazer de tudo para seguir amamentando quando volta ao trabalho. Mito ou verdade? Isso aqui é um mito, porque a gente tem que levar em consideração o desejo dessa mãe, dessa família, né? O quanto estão seguros para continuar ou não, né? A mãe não pode entrar num sofrimento do fazer de tudo, né? A que custo vai ser este fazer de tudo para amamentar quando ela voltar ao trabalho? Então, por isso a gente considera um mito, né? Pois a gente não quer aqui gerar sofrimento, né? Tem que ser algo leve, né? Dentro do possível. Então, não é como se não valesse a pena o fazer de tudo. Não pode ter um custo muito alto. A gente colocou aqui até provocativamente esse fazer de tudo, justamente por isso. Porque nós temos que ter muito cuidado nessa orientação da volta ao trabalho. Já é um momento delicado para a mãe. A mãe já vai enfrentar ali uma separação. Algumas passaram aqueles meses e nem pensaram que parecia muito distante o dia que ia chegar essa volta ao trabalho, e quando ela vê, chegou. E aí vem uma certa pressão, apesar da gente estar sempre incentivando, né, o aleitamento materno, mas vem aquela pressão de que não, vamos lá, tem que fazer, tem que fazer. Carol, na tua orientação, na tua consultoria, como é que chega essa questão para ti? É um assunto bem interessante para a gente conversar, porque a volta ao trabalho ela começa bem no início, né? A gente começa a pensar sobre isso lá no início da amamentação. Essa mulher, ela tem uma vida antes de estar com o bebê, né? Antes de ter se tornado uma mãe. Ela é uma trabalhadora. Ela pode ser empreendedora, ela pode ser uma pessoa que trabalha com CLT, e aí a gente precisa entender essa mulher. Então, teve o parto, teve o nascimento, então tem todo esse recomeço, né? E tem a questão do início da amamentação. Muitas vezes foi uma tarefa árdua, né? Muitas vezes foi tranquilo também. E a gente vai compreendendo a vontade dela, seja ela manter o aleitamento, que é o que é preconizado até 6 meses de leite materno, e aí a gente começa essa preparação, bem como você falou. Ela vai retornar ao trabalho muitas vezes com 4, 5 meses, algumas empresas já têm o retorno com 6 meses, isso facilita, mas também a gente tem aquela mãe que é autônoma, aquela mãe que é empreendedora mesmo, e ela não tem como ter esse tempo maior. Então a gente começa ensinando ela algumas técnicas para que isso aconteça com tranquilidade, se for a vontade dela. Porque muitas delas vão dizer que tá tudo bem, eu vou pensar de outra forma, o pediatra e ela monta uma estratégia, mas a gente está aqui sempre para apoiar ela na decisão que ela tomar. Eu fiquei pensando, né, nisso tudo que vocês estavam falando, sim, né, porque eu penso que esse fazer de tudo é muito pesado, no sentido de que a mulher está se preparando, né, como a Carol estava falando e a Gabriele também. Então, assim, essa preparação para a volta, ela acontece antes, em algumas mulheres, né, como a Carol falou, mas muitas mulheres, dependendo do tempo que ela fica afastada, que ela tem, ela volta e ainda está se preparando para essa volta. Também lembrar que tem que ter um pouco de empatia com essa mulher, dessa transformação que ela está passando, né? Porque é muita coisa na cabeça dela para poder voltar ao trabalho. Então, ela tem que pensar lá no trabalho, mas ela tem que pensar no que ela está deixando em casa, que é o seu bebê, que é a amamentação, que é a separação, que é difícil. Então, quem vai cuidar, quem vai estar, como é que ele vai estar, como é que não vai estar. Então, eu acho que são tantas questões que está dentro da mulher que é preciso, então, esse preparo mesmo e a nossa ajuda, né? Enfim, a gente está aqui, ou familiar, para poder
estar com essa empatia com a mulher, de ajudá-la a pensar e se preparar. Acredito, né, que é importante nisso que tu traz, Adri, né, de quem vai estar com este bebê, né, do quanto é importante a pessoa estar segura também para continuar, né, com essa amamentação, né, de nada adianta também esta mãe fazer de tudo, né, esse esforço todo, se quem fica, seja, né, um familiar, seja na escola, na creche, né, não vai ter uma rede segura para continuar ofertando esse leite, né? A forma que vai se dar essa continuidade. Então, isso é fundamental. Esse fazer de tudo, acho que também engloba, né, a rede de apoio, não só a mãe. Interessante, né, Gabriele? Acho que esse ponto que tu está trazendo, porque a mãe não vai conseguir, né, ofertar ali o peito, então ela vai ter que saber manejar com Carol, vou pedir a tua ajuda aqui com a extração desse leite, com o armazenamento. Que aqui nós não vamos entrar em detalhes, né? Porque é bastante complexo. A gente está aprendendo aqui com a Carol todas as questões técnicas, né, sobre isso. Mas é importante porque não é tão simples assim, então isso não quer dizer que não seja possível ser manejado, e entra a rede também, porque quando essa mãe estiver no trabalho, a rede também tem que estar sabendo como fazer com isso tudo, né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, Carol, quais são os elementos que a mãe que vai querer seguir amamentando, minimamente tem que pensar, né? No caso da extração, armazenamento, que mais assim ela tem da rede, ó, já estou vendo 3 elementos assim. Mas o que mais tu pode nos ajudar a pensar que essa mãe precisa ir organizando? É isso mesmo, Cris. São tantos fatores, por isso que a gente está com esse tema, né? Porque é uma análise mesmo, ela vai ponderar o como tá para ela essa situação num contexto geral. É uma preparação de extração já, a gente marca a consulta normalmente um mês antes, para que a gente faça um protocolo com ela de extração, ensina a questão de como armazenar, que tipo de utensílios, os tempos, as validades, e a maneira de ofertar a Gabi foi muito oportuna nisso, porque a gente precisa de um engajamento da família toda, da rede de apoio, das escolas, tem que compreender o lugar no qual essa criança vai ficar, se vai ter um familiar para cuidar, se esse familiar para ele é significativo o aleitamento materno, porque é um esforço dessa mulher de deixar o neném para extrair esse leite, e aí às vezes o leite não é manipulado de uma forma correta, é desprezado, ou a maneira de ofertar o utensílio, ele vaza e o neném perde o leite tão precioso dessa mãe. Então, assim, a gente vai juntas montando algumas estratégias para que isso seja uma transição suave. E vocês melhor do que eu, né, para dizer o quão diferente fica para essa mulher esse momento de transição, né? Então, assim, ela está vivendo muitas mudanças, ansiedade de separação e de estar provendo aquele leite que antes era tranquilo para ela está extraindo, será que vai estar a quantidade certa? Para a gente diminuir um pouquinho isso, por isso a gente começa um mês antes, né? Então são várias orientações, Cris. É muito importante o acompanhamento realmente de um profissional especializado para que possa passar para ela realmente o que fazer para que ela não tenha esse desgaste da ansiedade, da perda do leite, de será que eles vão cuidar? A gente envolve a rede de apoio, eles participam também desse momento para que todo mundo compreenda do que está se tratando, né? Então, eu acredito que são vários fatores e a gente está aqui para ajudar. Então, quando precisar, é só chamar. Acho muito interessante a gente pensar que esse bebê não é só da mãe, né? O bebê não é problema também só da mãe, ela vai voltar ao trabalho. E aqui a gente não está nem considerando que essa mãe tem outros filhos, que também vão sentir a falta dela, ela tem outras demandas, né? A gente está trabalhando às vezes com uma ideia de uma mãe, seu primeiro filho, único filho, mas muitas vezes essa realidade tem outros bebês, outras experiências também, né? E a Carol já nos ensinou que esses indicadores de armazenagem, tempo de armazenagem, que é bem complexo, está mudando. Então, pode ser que essa mãe já recebeu uma orientação 1 ano, 2 anos atrás, hoje pode ser outra necessidade de trocar uma ideia com alguém que está sabendo, né?
as novidades também e as melhores indicações, né, para esse armazenamento. Mas gostei do ponto que foi tocado, assim, ó, o que que pensa a rede? Porque esse bebê não é só da mãe, né? O que que pensa uma avó que de repente vai ofertar o leite, uma babá, ou, né? Nas escolinhas também, né? Existem escolinhas que se disponibilizam, né, a fazer esse trabalho de ofertar, o que que está preparada, sabe manejar. Então, eu acho que tem elementos, a gente vai vendo assim quanto é complexo, né? E quantos detalhes. Então, claro, né, Carol, tu te colocou à disposição, isso é muito importante, né? Eu acho que a mãe fica angustiada, e agora com quem eu vou contar? Bom, né? Veja na sua rede, mas também tem, assim, pode mandar alguma dúvida ou, né, nos chamar, ou especialmente a Carol, para receber a orientação correta. Mas o importante é ela entender que é natural também ter essas dúvidas, porque essas dúvidas não é tão simples, não é só tira o leite, deixa na geladeira, quem vai dar, e o compromisso da rede. Então, eu reforço, o bebê não é só da mãe, e a volta ao trabalho não é uma tarefa só da mãe. Mais gente precisa ajudar a mãe a pensar, e até com os outros filhos dessa mãe, dessa família, desse casal, né? Como é que vai ajudar no processo, porque ele vai ser trabalhoso, né? Ele vai depender de energia emocional também, né? Não é só os horários, como é que eu vou fazer, deixar o bebê. Sim, eu acredito que a mulher, nesse momento, ela precisa ser olhada, né? Ela precisa ser escutada, na verdade. E depois disso, a gente vai tomar as decisões em conjunto, porque a gente monta um protocolo mesmo, né? A gente tem que montar uma estratégia de como a gente vai seguir, e a gente vai mostrar para ela que às vezes não vai ser bem como ela gostaria, pode acontecer de não ser como ela gostaria, né? Porque algumas escolas, como você falou, né? Essa mulher trabalhadora, às vezes, ela precisa deixar na escola. Então, a gente pode fazer até uma iniciativa com a escola, de levar também o conhecimento para essa escola e mostrar para eles que não é tão difícil quanto parece. E a gente pode, se for vontade dela, né? Então, assim, nós temos alguns desafios, né? É por isso que o Agosto Dourado foi esse tema, porque a mulher trabalhadora, ela precisa de atenção, ela precisa ser envolvida com a família como um todo, a rede de apoio como um todo, né? É pais e mães que trabalham, né? O slogan internacional. Então, assim, é muito importante que a gente traga esse assunto como o olhar social mesmo, né? Que não envolve só uma única pessoa, e sim uma sociedade como um todo. Então, eu acho que foi muito interessante a gente conversar sobre isso, e tem uma grande escala, né, para a gente continuar discutindo e trabalhando, e o conhecimento ele vem sempre somando, né? Como a Cris colocou das normas de armazenamento internacional e do Brasil, a gente tem algumas mudanças no sentido de que a gente pode usar duas avaliações. Então é por isso que cada caso tem que ser analisado. Eu achei isso bem interessante, né, Carol? Porque, assim, toda essa questão de pensar nos pais, né? Então, assim, a mulher, obviamente, é quem está mais envolvida nessa situação, mas quando há um bebê, é uma rede. O pai também tem que estar envolvido nessa situação. Gostei do ser ouvida, né? Ela tem que ser ouvida, sim, e tem que ser ouvida dentro da família, não é só por profissionais, né? Também dentro da família, dentro das suas necessidades, que são muitas nesse momento, né? E que toda essa rede, né, que ela pode construir, que envolve o pai, que envolve uma avó, eventualmente, uma tia, uma madrinha, às vezes uma ajudante, enfim, ela pode ir tirando esse peso da mulher, de que ela tem que fazer, e aí voltar para nosso mito, né, tudo sozinho. Não é só a questão do amamentar, e sim tudo sozinho, né? Eu me lembrei muito daquele provérbio de que uma criança é de uma aldeia inteira, né? Então, eu acho que isso é muito bonito da gente pensar e poder começar a difundir. Acho que traz essa questão da empatia, mas traz também essa questão da responsabilidade. Poxa, criança é a responsabilidade de muita gente ali dentro dessa família, né? E é muito importante isso para a mulher não se sentir com tanto peso, aonde ela tem que fazer tudo e decidir tudo. É claro que ela tem que decidir sobre o corpo dela, mas no entorno, muito é preciso de, então, toda essa rede, né?
E eu acho que a gente também deve chamar atenção, além das escolas, das empresas, né, que vão precisar, nesse incentivo, não é só a rede família, pai, mãe, ou companheiro, companheira dessa mulher, né, enfim, mas também a empresa, né, também essa rede, ela vai aumentando, né, e vai incluindo outros elementos da sociedade que também tem que se preparar. Porque aí sim essa mulher pode pensar em seguir, né, o aleitamento materno, porque ela tem um apoio abrangente, né? Lá na empresa ela também precisa ter, né, um programa. Então, acho que fica aqui o nosso alerta para a rede, que essa mulher precisa, para voltar ao trabalho e seguir amamentando, seguindo a recomendação de pelo menos até os 6 meses, de ajuda da família, da rede, da comunidade, e até o local de trabalho, né? E existe, né, Carol, especialistas que montam e ajudam empresas a pensar e a ver protocolos e procedimentos e salas e tudo mais, né, que é da enfermagem do trabalho, né? Não sei se também cabe a outros profissionais de saúde, mas a enfermagem do trabalho faz, né? Toda uma ajuda a pensar isso, né? E a montar essa estrutura. Porque não adianta ela chegar na empresa e lá não ter nenhum ambiente favorável, né? Sim, as empresas têm a medicina do trabalho, que tem uma enfermeira do trabalho, e essa equipe ela analisa, né, pelo número de funcionários do sexo feminino, eles fazem uma análise para ver essa questão de sala de amamentação, local de armazenamento, é muito interessante o trabalho deles, e nós também podemos prestar essa consultoria como né, uma orientação, a gente pode fazer as palestras para essas mulheres, né, as gestantes ou as tentantes, né, ou até mesmo no público geral, para que eles entendam e compreendam que essa mulher ela rende muito mais no momento que ela está sendo acolhida pelo trabalho. Então, esse é o ponto nosso, né? O acolhimento com essa mulher, ela vai desde o momento empático, de você entender que ela está passando por um momento de transição, que isso impacta na vida dela, impacta no rendimento que ela vai ter, né? Então, assim, é um assunto muito interessante que a gente pode ficar bastante tempo discutindo e sempre vai ter um ponto muito relevante, né? Então, assim, é muito legal esse tema e agradeço a gente, né, vocês hoje aqui para a gente conseguir discutir um pouquinho sobre isso. Me dei conta também do quanto contribui para a saúde desse bebê e os afastamentos no futuro dessa mãe, né? Então, olha, o benefício em cadeia para a saúde física e mental, como a gente sabe, né? E que essa mãe seja ajudada pela sociedade como um todo ao retornar ao trabalho, mas seguir, né, ofertando o leite materno, que é riquíssimo e que protege esse bebê para o bom desenvolvimento, né? Então, os benefícios são indiscutíveis, né? E acredito que tudo isso que a gente veio falando vem ao encontro, então, da nossa segunda frase, né, que o leite materno sempre é mais adequado que as fórmulas. Carol, é um mito, é uma verdade? Uma verdade, o leite materno, ele é o alimento mais completo, ele tem muitos nutrientes, a composição dele é perfeito dessa mãe para esse bebê. Então, a gente vale, né, ressaltar que a fórmula, a indústria, ela tenta se aproximar o máximo possível da composição do leite materno, mas já são anos de pesquisa e eles ainda não conseguiram chegar na perfeição que é o que o corpo humano produz para o seu próprio bebê. Então, nós somos mamíferos, né? E o leite produzido para cada espécie, ele é distinto. Então, mesmo que a gente tente, né, que a indústria ela está há anos tentando, e é importante porque acontece algumas circunstâncias que o bebê precisa mamar um outro tipo de leite, não ser o da mãe. Então, eu acredito que a gente tem que dar esse valor também às fórmulas. Entretanto, o leite materno, ele é completo, né? É o alimento mais completo que a gente tem. Então, sempre o leite materno, independente, ele vai ser o mais adequado para o bebê. O que nós podemos pensar é quanto é relativo esse aspecto na prática, né? A gente sabe, e é muito bom te ouvir, Carol, na parte biológica, e é muito interessante pensar, né, que cada
espécie produziu o leite necessário para o seu bebê. Isso eu fiquei presa nessa ideia, né, porque é aquela coisa, assim, sob encomenda, né, da natureza. Por isso que o incentivo ao aleitamento materno faz tanto sentido, porque é um leite apropriado. Mas a gente sabe também que são inúmeras as situações em que, às vezes, até pode ser recomendado, né, o uso de fórmula, existem situações especiais, ou a mãe, por situações de vida, por dificuldades, precisou entrar com a fórmula. Então, acho que aqui é muito importante a gente entender o quanto é relativo, quanto cada caso é um caso, o quanto a gente precisa estar bem orientado, ter os médicos de confiança, mas agora existe algo muito especial, que eu acho que outro grande ganho que a gente tem são os consultores em aleitamento materno, porque podem dar informações específicas para toda essa adaptação à necessidade e à realidade daquela mãe, não é isso, Carol? Isso, muito interessante, Cris, porque a gente volta um pouquinho na nossa primeira mito, e a mulher, ela vai entender que não é porque ela não tirou o leite para 24 horas que tem algum problema. Cada gota desse leite vai ser fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Então, se ela amamenta antes de sair, né, assim, por alguma eventualidade, no meio dessa transição, né, no meio desse período de afastamento, ela não consegue ofertar o próprio leite, tá tudo bem também. Então, assim, é muito importante a gente conseguir dizer para ela que a quantidade de leite que ela mantém esse aleitamento, ele já vai ser fundamental para o desenvolvimento imunológico do neném. Então, aí a gente vem com as propriedades do leite, né? A questão de proteção, a questão de nutrição, a questão de alimento. Então, é um desenvolvimento do bebê também, como uma criança que está crescendo, e ele pode ser introduzido alguns alimentos de acordo com o que o pediatra vai receitando, porque esse retorno ao trabalho, ele não é de um único profissional. A gente vem somando e agregando para que ela entenda que a gente vem junto com ela. Então, assim, a equipe como um todo vem dando suporte para que ela tome essas decisões e que esse neném seja alimentado da melhor forma possível. Então, é muito importante a gente conseguir olhar para essa mulher nesse momento e dizer para ela que, ok, se você quer tirar para todas as mamadas, que a gente conseguiu isso. Ok, também se não conseguiu. E a gente está aqui para que a gente vá tomando essas estratégias e que ela fique confortável com essa escolha e com essa consequência, porque às vezes não foi o que ela escolheu, não era dessa forma, a empresa não apoiou, a escola não deu leite, a família, a rede de apoio dela diz, não, eu não consigo, porque ele não toma, porque isso tudo a gente precisa entender e validar com ela, né? E dizer, não, tá tudo bem, a gente está aqui para tentar uma nova estratégia, né? E o quanto é importante esse contato da mãe com o bebê. Então, às vezes, ela perde o tempo ordenhando, sendo que ela deixou de ficar com o neném, ela ficou o dia inteiro no trabalho. Isso também pode significar para ela de uma forma diferente, né? Então, nossa equipe multi, né? Nós estamos aqui para que juntas a gente consiga montar essa estratégia junto com ela, né? Fica bem a questão da escuta. Então, assim, de saber que essa mulher tem um lugar ou pessoas que ela pode procurar para falar dessas dúvidas, né? Para falar com alguém, para tirar as dúvidas, para ver o que é melhor para ela e para a família, né? Na rede, dentro da rede dela. Então, eu acho que gostei muito de ouvir aqui, da gente poder discutir e falar sobre isso, assim, quer dizer, está se abrindo esse espaço, existe esse espaço, então acho que a mulher pode procurar, né, não só vir nos buscar, como também escrever para nós, né, mandar mensagem para poder tirar dúvida, que a gente pode também ajudar nesse sentido. É isso, então. Ficamos abertas para receber dúvidas e sugestões. Obrigado, colegas. Acho que a gente conseguiu trazer aqui algumas questões e contribuir neste agosto dourado. E vamos seguir, sim, trazendo mais outros temas para conversar, para discutir, no blog, no Instagram, no Face. Obrigado, até a próxima.